Meu sogro dizia que engenharia não era lugar de mulher. Até a empresa dele quase falir e só eu poder salvar. No dia em que a empresa do meu sogro estava a horas de perder o maior contrato da história dela, o mesmo homem que passou 12 anos dizendo que lugar de mulher não é atrás de uma prancheta, me ligou chorando, implorando para eu entrar no grupo de emergência. E o pior, ele nem sabia que quem ia resolver aquilo era exatamente a nora que ele sempre tratou como decoração de festa de família. Se você já foi subestimada por alguém que achava que sabia mais só porque nasceu homem, fica até o final, porque essa história tem uma virada que eu mesma não vi vindo. Eu me chamo Renata, tenho 34 anos, e desde os 8 eu já sabia o que queria ser. Meu pai trabalhava na construção civil, e eu passava as tardes de sábado sentada ao lado dele, olhando plantas de obra, perguntando por que uma viga ficava aqui e não ali. Ele nunca me disse que aquilo não era coisa de menina. Foi o único homem da minha vida por muito tempo que não fez isso. Entrei na faculdade de engenharia civil com 17 anos, a mais nova da turma, e também uma das 3 mulheres em uma sala de 42 alunos. Isso já te dá uma ideia do tamanho da luta que eu nem sabia que estava começando. Foi lá, no 3º ano da faculdade, que conheci o Eduardo. Ele estava terminando a administração, mas o sobrenome dele já dizia tudo. Eduardo Bittencourt, filho único de Ronaldo Bittencourt, dono da Bittencourt Engenharia, uma construtora de médio porte que erguia prédios residenciais e comerciais na cidade há mais de 30 anos. No começo, Eduardo parecia orgulhoso de mim. Contava para os amigos que a namorada dele ia ser engenheira, com aquele brilho de quem acha bonito o feito da namorada, tipo troféu. Eu não percebi naquela época que ser engenheira, mas namorada de, já era o primeiro tijolo de um muro que eu levaria anos para derrubar. Casamos quando eu tinha 26 anos, um ano depois de formada. O sogro, seu Ronaldo, fez questão de pagar a festa inteira. No microfone, no brinde, ele disse uma frase que na hora todo mundo achou graça e que eu escutei com um sorriso amarelo que já não saiu mais do rosto. Que essa menina bonita cuide bem do meu filho e, quem sabe, me dê uns netos rapidinho, porque de obra ele já entende, não precisa de 2 cabeças pensando a mesma coisa em casa. Ninguém riu mais alto que o próprio Eduardo. 6 meses depois do casamento, mandei currículo para 3 construtoras da cidade. 2 nem responderam. A terceira marcou entrevista, gostou de mim, e no dia seguinte à entrevista, o RH ligou dizendo que a vaga tinha sido temporariamente suspensa por reorganização interna. Fiquei sabendo meses depois por uma colega de faculdade que trabalhava lá que a vaga não tinha sido suspensa coisa nenhuma. Simplesmente contrataram um rapaz recém-formado, com metade da minha experiência de estágio, porque o dono da empresa preferia montar uma equipe mais alinhada. Foi Eduardo quem sugeriu, numa noite em que eu chorava de frustração no sofá, que eu tentasse a Bittencourt. Meu pai vai adorar ter você lá, Rê. Fica tudo em família. Eu hesitei. Alguma coisa em mim sabia que trabalhar para a família do marido tinha um preço que eu ainda não conseguia calcular. Mas eu tinha 27 anos, um financiamento de apartamento para pagar, e um currículo que as portas da cidade pareciam ter combinado de ignorar. Aceitei. No primeiro dia, seu Ronaldo me recebeu com um abraço, me apresentou para a equipe como a nora, que também é da área, e me colocou numa sala pequena, ao lado do arquivo morto, com a função de apoio técnico e organização de documentos. Eu tinha diploma de engenharia civil, estágio em 2 construtoras grandes, e fui contratada para organizar pasta. Os primeiros 2 anos na Bittencourt foram um exercício diário de engolir seco. Eu via projetos passarem pela minha mesa. Projetos que eu sabia com certeza absoluta que tinham erros de cálculo estrutural ou soluções ineficientes que custariam caro lá na frente. E quando eu apontava, a resposta era sempre alguma variação da mesma frase. Deixa que o engenheiro responsável resolve, Renata. Como se eu não fosse uma... Uma vez, num projeto de um prédio de 12 andares, encontrei um erro na distribuição de carga que, se não corrigido, comprometeria a fundação em caso de sobrecarga futura. Levei o cálculo para o engenheiro responsável, um rapaz chamado Diego, 29 anos, contratado havia 8 meses. Ele olhou para a planilha, olhou para mim e disse: "Deixa comigo que eu confirmo com o seu Ronaldo." 2 semanas depois, o projeto saiu com a correção, sem o meu nome em lugar nenhum. Na reunião de fechamento, seu Ronaldo elogiou Diego na frente de todo mundo. Isso que é raciocínio de engenheiro. Foi por isso que eu te contratei. Eu estava na mesma sala. Ninguém olhou para mim. Naquela noite contei pro Eduardo.
Ele deu de ombros. Ah, Rê, não fica assim. Meu pai é de outra geração. Você sabe como ele é. O importante é que o erro foi corrigido, não foi? Foi a primeira vez que eu entendi uma coisa que ia se repetir muitas outras vezes. Pro meu marido, o problema nunca era o machismo do pai. O problema era eu me incomodar com ele. Se o escritório era um campo de humilhações silenciosas, os jantares de domingo na casa dos meus sogros eram o palco onde elas ganhavam um microfone. Seu Ronaldo adorava contar histórias de obra na mesa. E sempre, sempre, havia espaço para uma piadinha sobre mulher. Mulher e escoramento têm uma coisa em comum. Os dois seguram, mas não aguentam peso demais. Risadas. Antigamente não tinha essa moda de mulher indo para canteiro de obra, imagina com esse salto. Mais risadas. Eu ria também no começo. Aprendi a rir porque discordar em voz alta virava drama. Virava Renata sendo sensível de novo. Virava, nas palavras da minha sogra Marlene, coisa de quem não entende que homem mais velho fala assim por brincadeira. Não tem maldade. Tinha maldade sim. Eu sabia. Eu sentia no corpo, naquele aperto no peito que vem de engolir raiva para não estragar o jantar de ninguém. Teve um domingo específico. Eu tinha acabado de completar 3 anos na empresa, em que seu Ronaldo anunciou, orgulhoso, que ia promover Diego a coordenador de projetos. Eu levantei a taça, sorri, parabenizei, porque era a coisa certa a se fazer socialmente. Mas por dentro, eu contava. Diego tinha entrado na empresa 2 anos depois de mim. Eu tinha corrigido pelo menos 4 projetos dele sem crédito nenhum. E ele estava sendo promovido a coordenador, enquanto eu continuava com o crachá de apoio técnico. Naquela noite, no carro voltando para casa, eu finalmente perguntei pro Eduardo: "Você acha justo?" Ele suspirou, cansado, como se eu fosse o problema da noite. "Rê, meu pai construiu essa empresa do zero. Ele sabe o que faz. Se ele acha que o Diego tá pronto, é porque tá." E eu: "Eduardo? Eu não tô pronta pra quê, exatamente?" Ele não respondeu. Ligou o rádio. 1 ano depois, engravidei da Laura. Fiquei feliz, genuinamente feliz, apesar de tudo. Mas o que eu não esperava era a reação de seu Ronaldo quando contamos a novidade no jantar de domingo. Ele bateu na mesa, sorrindo, e disse: "Agora sim. Agora faz todo sentido você não ter tanta responsabilidade lá na empresa, Renata. Deus sabe o que faz." Eu me lembro de sentir um frio na barriga que não tinha nada a ver com a gravidez. Durante a licença maternidade, descobri por acaso, numa ligação de uma antiga colega de faculdade que ainda trabalhava na Bittencourt, que meu cargo tinha sido oficialmente reclassificado, de apoio técnico para assistente administrativo. Um rebaixamento silencioso, feito enquanto eu estava em casa amamentando, sem nenhuma conversa, nenhum aviso. Quando voltei da licença e perguntei pro RH, a resposta foi que era só um ajuste de nomenclatura para ficar de acordo com as funções que você de fato desempenha, já que seu foco agora provavelmente vai estar mais em casa com a Laurinha. Ninguém tinha me perguntado onde eu queria estar focada. Foi nesse período, entre a Laura ter 1 e 2 anos, que eu tomei uma decisão que mudaria tudo, mas que na hora parecia só um jeito de me manter sã. Comecei a estudar de novo, escondido, à noite, depois que a Laura dormia. Fiz um curso de especialização em patologia das construções, a área que estuda exatamente os erros e falhas estruturais que eu vivia encontrando nos projetos da empresa e nunca recebia crédito por corrigir. Fiz outro em gestão de obras. Tirei certificações internacionais em softwares de modelagem estrutural que ninguém na Bittencourt sabia usar direito. Nem o próprio seu Ronaldo. Eu não contei pro Eduardo. Não porque fosse segredo, mas porque, sinceramente, eu tinha cansado de dividir minhas conquistas com alguém que só sabia recebê-las com "que bom amor" e voltar pro celular. Comecei também, discretamente, a fazer alguns projetos freelance para fora, usando um nome comercial diferente, nos fins de semana. Pequenas reformas, laudos técnicos, pareceres de engenharia para pessoas que precisavam de um segundo olhar antes de comprar um imóvel usado. Ninguém na família Bittencourt sabia que, fora daquelas paredes, eu era respeitada, procurada e paga pelo meu conhecimento, não pela minha capacidade de arquivar papel. Em 4 anos, eu tinha construído, sem que ninguém em casa soubesse, uma reputação sólida como perita técnica na cidade. Só não tinha construído coragem suficiente para sair da Bittencourt. Ainda não. O contrato mais importante da história da Bittencourt Engenharia chamava-se Edifício Aurora, um empreendimento residencial de alto padrão, 22 andares, com uma incorporadora grande de São Paulo como parceira. Se desse certo, abriria as portas da empresa para o mercado paulista.
Se desse errado, o prejuízo financeiro e de reputação poderia quebrar a Bittencourt de vez. 7 meses depois do início da obra, um problema começou a aparecer. Rachaduras nas vigas do 10º andar, num padrão que preocupou o engenheiro residente. Diego, agora coordenador havia 3 anos, tentou resolver internamente, mas o problema só piorava. A incorporadora paulista, ao ficar sabendo, ameaçou suspender o contrato e acionar a Bittencourt judicialmente por risco estrutural. O tipo de escândalo que sai em jornal e mata uma construtora. Seu Ronaldo contratou 2 consultores externos, caríssimos, que passaram 1 semana na obra e voltaram com diagnósticos contraditórios entre si. A incorporadora deu 72 horas para um laudo definitivo, assinado por um responsável técnico com credibilidade reconhecida, ou o contrato seria cancelado. Foi nesse cenário de pânico total que Eduardo, desesperado porque via o pai literalmente adoecendo de estresse, me contou tudo em casa, numa terça-feira à noite, achando que estava só desabafando com a esposa. Eu ouvi cada detalhe, e pela primeira vez em anos, eu soube exatamente com uma clareza gelada o que estava acontecendo tecnicamente naquele 10º andar. Era um padrão clássico de patologia por retração diferencial, combinada com um erro de dimensionamento que eu já tinha visto e resolvido em 2 laudos particulares meus nos últimos 2 anos. Fiquei calada por um momento. Depois perguntei: Eduardo, se eu disser que sei exatamente o que está acontecendo e como resolver, você acha que seu pai ia me ouvir? Ele riu, sem querer ofender, só por hábito. Rê, isso aqui é coisa séria, viu? Não dá pra brincadeira agora. Eu não disse mais nada naquela noite. Mas alguma coisa em mim, que vinha sendo empurrada pra dentro havia 8 anos, decidiu que aquele seria o último dia em que eu me calaria por educação. Na manhã seguinte, fui direto ao escritório da Bittencourt. Não como funcionária, mas como quem tinha decidido, enfim, se apresentar como realmente era. Pedi uma reunião com seu Ronaldo. Ele me recebeu de olheiras fundas, o rosto do homem que não dormia havia dias, tentando salvar o legado de uma vida inteira. Seu Ronaldo, eu sei o que está acontecendo no Aurora e sei como resolver dentro do prazo que a incorporadora deu. Ele me olhou como quem escuta uma criança dizendo que sabe pilotar avião. Renata, isso é coisa para engenheiro sênior com anos de experiência em patologia estrutural. Não é hora de... Eu não deixei ele terminar. Coloquei na mesa uma pasta com 3 laudos técnicos que eu tinha assinado nos últimos 2 anos, com meu nome profissional completo e meu número de CREA, resolvendo exatamente o tipo de problema que estava no Aurora. Coloquei também minhas certificações internacionais em modelagem estrutural, que nem Diego, nem os 2 consultores caríssimos que ele tinha contratado, possuíam. Eu não sou só a nora que organiza a pasta, seu Ronaldo. Nos últimos anos eu virei, por fora daqui, uma referência técnica na área exata que está colocando essa empresa em risco agora. Vocês têm 72 horas. Eu tenho a solução pronta há 10 minutos, andando até aqui. A escolha é sua. Silêncio na sala. Um silêncio de anos desmoronando. Ele aceitou. Claro que aceitou. Não porque tivesse mudado de ideia sobre mim, mas porque estava afogado e eu era, naquele momento, o único bote à vista. Passei as 72 horas seguintes praticamente sem dormir, comandando pessoalmente a equipe técnica no edifício Aurora. Refiz os cálculos de carga do 10º andar, identifiquei o ponto exato da falha de dimensionamento original. Um erro que, aliás, vinha do próprio Diego, cometido 3 anos antes, quando ele ainda estava aprendendo, e desenhei uma solução de reforço estrutural que preservava o cronograma e o orçamento da obra. Assinei o laudo técnico definitivo com meu nome. Meu CREA. Minha responsabilidade técnica. A incorporadora paulista aceitou a solução em 24 horas. O contrato do Aurora foi mantido. A Bittencourt Engenharia, que estava a um passo de um escândalo capaz de encerrar 30 anos de história, sobreviveu. Porque a mulher que durante 8 anos tinha sido chamada de apoio técnico, resolveu, sozinha, o que 2 consultores externos e um coordenador homem não conseguiram. Na reunião final com a incorporadora, por videochamada, o diretor de São Paulo perguntou, satisfeito: quem é a responsável técnica que assinou esse laudo? Precisamos elogiar pessoalmente. Seu Ronaldo, pela primeira vez em 8 anos, disse meu nome completo, meu sobrenome de solteira incluso, com um misto de orgulho e vergonha na voz que eu nunca tinha ouvido nele antes. Eu queria poder dizer que, depois disso, tudo mudou para melhor, que seu Ronaldo se transformou num sogro que me respeitava,
que Eduardo virou um marido que me defendia nos jantares. A vida real, no entanto, não costuma dar finais tão redondos assim. Seu Ronaldo me ofereceu, uma semana depois, o cargo de diretora técnica da empresa. Um cargo que, ironicamente, eu já merecia havia 8 anos. Eu agradeci, olhei nos olhos dele e disse a única coisa que fazia sentido depois de tudo. Seu Ronaldo, o senhor só me enxergou quando precisou de mim para salvar o que era importante para o senhor. Eu passei 8 anos precisando que alguém me enxergasse só porque eu merecia. Eu não quero mais isso. Recusei o cargo. Ao invés disso, usei a visibilidade que o caso do Aurora me deu. A história correu rápido no meio da engenharia da cidade, para abrir minha própria empresa de consultoria técnica e perícia estrutural. Hoje, 3 anos depois, minha empresa tem 12 funcionários, 6 deles mulheres engenheiras que, como eu, já foram chamadas em algum momento de apoio técnico, em algum escritório comandado por algum seu Ronaldo qualquer. Sobre o Eduardo. Nosso casamento não sobreviveu ao ano seguinte. Não foi por causa do Aurora exatamente, mas o Aurora foi o espelho que me fez ver, com uma clareza que eu vinha evitando, que eu estava casada com um homem que só me valorizava quando isso o beneficiava, e nunca por mim mesma. A separação foi difícil, mas foi também o primeiro respiro de verdade que eu dava havia quase uma década. A Laura tem 7 anos hoje. Às vezes ela me vê trabalhando até tarde, revisando um laudo técnico e pergunta: "Mãe, o que você faz?" Eu respondo, toda vez, a mesma frase: "Eu resolvo problemas que ninguém mais consegue resolver, filha. E ninguém nunca vai te dizer que isso não é lugar de menina." Se você chegou até aqui, meu maior pedido é: nunca aceite ser o apoio técnico da sua própria vida. Se alguém só te enxerga quando precisa de você, e nunca antes disso, essa pessoa não te respeita. Está apenas te usando enquanto for conveniente. Deixa nos comentários. Você já foi subestimada por alguém que no fundo sabia menos que você? Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que o valor dela nunca dependeu da aprovação de ninguém. Obrigada por assistir e até a próxima história.